A Yom Yom do dia 2 de Kislev, selecionado de um pronunciamento do Rebbe anterior em um Fabrengen, em um encontro racídico, quando ele relatou que certa vez o meu avô, assim falou o Rebbe anterior, o avô dele era o quarto Rebbe de Chabad, o Rebbe Maharash, Admor Rabbi Shmuel. Ele conta que certa vez ele explicou o Rebbe Maharash em um mamar, em um discurso racídico, uma passagem talmúdica, que nos conta que Rabbi Elazar, o sábio talmúdico Rabbi Elazar, primeiro dava uma moeda a um pobre e em seguida orava. Ou seja, que antes de se pôr para rezar, antes de começar a sua reza, Rabbi Elazar primeiro procurava um pobre para ajudá-lo, dava para ele, fazia uma tzedakah, dava uma moeda e somente depois ele se punha a rezar. E de fato, baseado nessa passagem talmúdica, foi estabelecido até no Shulchan Aruch, como lei se adotou esse costume, em forma até de lei, que a pessoa deve dar tzedakah antes da reza. Mas aqui nós temos a explicação racídica trazida em um discurso racídico pelo Rebbe Maharash e que nos foi contada pelo Rebbe anterior. Ele explica que a oração deve ser feita com vida. A pessoa deve colocar vida nas palavras da reza. A pessoa deve rezar com vida, significa com vibração, com entusiasmo. Assim deve ser a reza. E isso significa que a reza deve ser feita. Não que a pessoa está lá de forma robótica, tipo no piloto automático, apenas dizendo as palavras sem grande emoção, sem grande vibração. Falta vida dessa forma. A forma correta de se fazer a reza é que a reza seja feita com fervor, com entusiasmo, com vibração. Isso significa que ela seja feita com vida. Ao dar caridade a um pobre antes da oração, dando-lhe assim mais vida, a própria oração que se faz em seguida acaba sendo permeada de muito mais vitalidade. E aqui a conexão, ou seja, na Hassidut, aqui o Rebbe Maharash, ele explica qual o motivo, no fundo, dessa passagem talmúdica. Porque Rabbi Elazar fazia questão de dar tzedakah antes da reza. Então ele nos explica que no momento que nós damos tzedakah, com isso nós estamos dando vida para o pobre, para o necessitado. Nós estamos dando vitalidade para a pessoa carente. Talvez faltava para ele no seu ganha-pão, talvez ele passava fome. Enfim, ele não conseguia suprir suas necessidades. Então, quando nós damos a ele tzedakah, na verdade nós estamos dando mais vida para ele. Estamos, talvez às vezes até salvando sua vida, dando vida ou melhorando sua qualidade de vida. Isso significa dar vida no momento que praticamos a tzedakah. E isso nos ajuda, essa associação com a reza que deve ser feita de uma forma viva, com entusiasmo e vibração. Por isso se procurava primeiro dar tzedakah, que com isso nós estamos dando vida ao pobre e carente. Pelo mérito de estarmos dando vida, nós acabamos também merecendo fazer uma reza imbuída de fervor, de entusiasmo, uma reza com vida. E quando ele explicou isso, o Rebbe Maharash, ao dizer isso, ele fez um gesto com a mão de baixo para cima, indicando que o incremento é mais do que se pode imaginar. Ou seja, ele disse, quando explicou isso, o Rebbe Maharash, que ao dar caridade a um pobre antes da oração, dando-lhe mais vida, a própria oração acaba sendo permeada de muito mais vitalidade. Ou seja, não só ele pronunciou as palavras, mas ele quis enfatizar, então até com as mãos, ele erguendo sua mão de baixo para cima, ele quis enfatizar, salientar, que essa vitalidade que se acrescenta, que se conquista através da prática da tzedakah antes da reza, é algo muito elevado mesmo, mais do que a gente possa imaginar. E de fato, muitas vezes meu pai assim concluiu naquela ocasião, contando o Rebbe anterior, que diversas vezes ele viu que o seu pai, o Rebbe Rashab, que era filho do quarto Rebbe e foi o quinto Rebbe, Admor Avshalom Dover, ele viu muitas vezes meu pai saía procurando um pobre antes das orações para lhe dar comida. A tzedakah pode ser feita dando dinheiro, às vezes até melhor ainda, quando se dá diretamente um prato de comida para a pessoa faminta, para o necessitado. Então assim também testemunhou o Rebbe anterior. Ele viu na conduta do seu pai, diversas vezes, antes de começar a reza, primeiro ele procurava um pobre para lhe dar comida e somente depois disso é que ele iniciava as suas orações.